Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será estas bolachas em crochê. Eu confeccionei aqui 3, uma com recheio verde, vermelho e branco, mas vocês podem fazer da cor que quiserem, podem brincar com o recheio, com a cor do recheio. Eu confeccionei com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Eu fiz com barbante fio 6, mas vocês podem fazer com o barbante que tiverem e quiserem. É bem fácil de fazer, vocês vão ver que é muito fácil de fazer. E é uma ótima ideia de lembrancinha, de brinde, é uma ótima sugestão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Para você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. Você que gosta de vídeos, de sugestões, de dicas, de vlogs, de peças em geral em crochê, eu te convido, não fique fora dessa, se inscreva. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês, vocês que já são inscritos e vocês que com certeza irão se inscrever. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, tendo passado todas as informações, vamos à nossa aula de hoje. Para fazer a nossa bolacha recheada, eu vou usar o barbante, fio 6, nada impede que vocês usem o fio que tiver. Eu vou usar aqui, neste caso, o barbante fio 6. E a agulha que eu vou usar é a agulha de número 3,5. Esse biscoito recheado é muito fácil. Vamos fazer aqui o nosso círculo mágico. Feito o círculo mágico, vamos laçar aqui o nosso fio. Vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, vamos fazer mais 13 pontos altos, que com as correntes vão ficar 14 pontos altos. Então, dentro do círculo mágico, nós vamos fazer mais 13 pontos altos. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na agulha, entrar aqui no nosso círculo mágico, laçar o nosso barbante, ficando assim com 3 argolas. Ficando assim com 3 argolas, vamos laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas e, por fim, as últimas 2. Então, aqui nós já fizemos o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer 13 pontos altos, que com a corrente vão ficar 14 pontos altos. Então, eu vou adiantar os 13 pontos altos e já volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Completei aqui os meus 14 pontos altos. Feito isto, vamos puxar agora a pontinha do nosso círculo mágico, do nosso barbante, para fechar o círculo mágico. Fechamos aqui o nosso círculo mágico, vamos na terceira corrente, 1, 2, 3, e aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós já fizemos a nossa primeira carreira. A nossa bolacha tem 2 carreiras. Então, para a nossa próxima carreira, nós vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, e dentro de cada ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, esta é a nossa corrente, que é o nosso primeiro ponto alto. Já fizemos aqui as 3 correntes, que servem como um ponto alto. Agora, aqui na mesma corrente, vamos fazer mais um ponto alto. Então, ficamos aqui com 2 pontos altos. No próximo ponto alto, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer para cada ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu já fiz mais 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo ponto alto, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, nós vamos fazer, nesta carreira, 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Vamos fazer assim por toda a volta. 2 pontos altos em cada ponto alto de base. Então, aqui o próximo ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim por toda a volta. Eu vou adiantar e já trago para nós
começar a finalizar o nosso trabalho. Então, aqui eu já estou encerrando a minha segunda carreira. Fiz aqui os meus 2 últimos pontos altos. Agora, vamos aqui neste espacinho, vamos colocar mais um ponto alto, para fechar direitinho o nosso trabalho. Aí, vamos contar 1, 2, 3, na terceira corrente, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Então, assim, nós encerramos uma das partes da nossa bolacha. Feito isto, fizemos as 2 carreiras, que a nossa bolacha é composta por 2 carreiras. Encerramos aqui a segunda carreira. Vamos cortar aqui o nosso fio. Puxar aqui, dar uma ajustadinha. Fazer aqui essa ajustadinha. Agora, nós vamos esconder o nosso fio. Então, vamos puxar aqui por entre os pontos. Vamos esconder para ficar com um bom acabamento. Então, vamos puxar aqui o nosso barbante. E, mais uma vez, vamos entrar aqui no nosso ponto. Puxar o nosso barbante. E, mais uma vez, jogar lá para trás, lá para o meio da nossa bolacha, onde nós vamos colocar o nosso recheio. Feito isto, então, aqui nós já fizemos o nosso acabamento. Os fios ficaram aqui neste meio. Este fio aqui, que é o fio do círculo mágico, nós também vamos esconder por entre uns pontos. Então, vamos puxar aqui o nosso barbante, para esconder ele aqui pelo meio. Mas vocês não precisam se preocupar muito, porque como nós vamos colar esta parte, nós já vamos colar estes fios, então, vai ficar escondido e não tem como desmanchar. Então, aqui eu fiz uma parte da nossa bolacha. Nós vamos fazer no total de 3 bolachas desta. Eu já adiantei as 3 bolachas, fiz as 2, que no caso são as laterais, e fiz o recheio. Neste caso, eu fiz o recheio, este barbante, como eu falei, depois nós vamos colar aqui por dentro. Então, neste caso, eu fiz o nosso recheio branco. Vamos supor que é o recheio de coco, mas vocês podem fazer da cor que quiserem, vocês podem brincar. Então, nós vamos colar agora as 3 partes. Nós vamos colocar uma bolacha de um lado, uma bolacha do outro. Então, nós vamos colar assim, igual um sanduíche. Somente colar, aí vocês podem usar a cola que vocês tiverem. Não precisa ser somente uma cola, vocês podem usar a cola que tiverem. Eu, neste caso, tenho a cola de tecido, mas vocês podem colar com cola quente, com cola branca, aí fica a critério de vocês. Vocês somente vão passar a cola nas partes da bolacha e colar. Então, eu vou adiantar aqui, vou colar essas partes. Então, vocês só vão passar a cola entre as bolachas e colar. Então, aqui eu já colei as 3 partes da nossa bolacha, do nosso biscoito. Neste caso, como eu falei, eu fiz o recheio branco. Agora, com ele, vocês podem fazer ou imã de geladeira ou chaveiro. Aqui, neste caso, eu fiz um chaveiro, então, colocamos essa argola de chaveiro. Nesta bolacha, eu fiz o recheio verde, vamos supor que seja de limão. Mas aí fica a critério de vocês fazerem da cor que quiserem, vocês podem brincar. Neste caso, eu fiz imã de geladeira e coloquei o recheio vermelho, como se fosse o recheio de morango. Então, nessa parte do recheio, vocês podem brincar, fazer a cor da cor que quiserem. Então, vocês podem fazer chaveiro ou imã de geladeira. Eu fiz estes no barbante. Mas também fiz um aqui com fio de polipropileno. Olha que gracinha que ele ficou. Ficou uma graça esse biscoito. Também vocês podem fazer da cor que quiserem. E coloquei um imã aqui atrás para fazer imã de geladeira. Eu gostei bastante do resultado. Olha que gracinha.
Eu quero dar uma ideia para vocês sobre este imã de geladeira. Vocês podem comprar este imã de geladeira, mas eu quero dar aqui uma sugestão para vocês, uma ideia, uma dica. Há muitos anos atrás eu fazia biscuit. Eu trabalhei muito tempo com biscuit, fazia crochê, mas também fazia biscuit, fazia imãs, fazia lembrancinhas em biscuit. Naquela época que massa de biscuit era difícil, eu não sei nem se existia. Eu mesmo fazia minha massa e tingia. Então, eu trabalhei muito tempo com biscuit. E como eu fazia muito imã de geladeira e muita lembrancinha, eu precisava muito destes imãs. Eu sei que no Mercado Livre vende, só não vou saber falar para vocês o valor. Mas eu fazia da seguinte forma. Vocês podem ir em lugares que consertam a geladeira, vocês podem ir em lugares de reciclagem que compra as geladeiras. Esse imã é da porta da geladeira. Ali na porta da geladeira, onde tem aquela borracha da geladeira, dentro da borracha da geladeira, é este imã. Então, eu ia nesses lugares que fazem reciclagem, que compra peças, que arruma geladeira, e pedia para ele se ele podia tirar aquela borracha da geladeira, porque essa borracha da geladeira para eles não tem utilidade nenhuma. Se eles podiam tirar essa borracha da geladeira e me dar. Caso alguns às vezes tinha restrições, eu pedia para comprar. E era bem baratinho que eu comprava. Chegava em casa, eu tirava aquela cobertura que tem na borracha da geladeira e o que tem dentro é este imã. Então, eu ainda tenho bastante, apesar de muitos anos sem fazer biscuit, mas como eu consegui bastante, eu ainda tenho bastante. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês. Caso vocês queiram, também pode fazer isso. Caso eles tenham restrições em dar essa borracha da geladeira para vocês, vocês perguntem se eles não querem vender. Aí vocês compram por um valor irrisório. Na época eles vendiam baratinho, eu não vou saber falar para vocês o valor, porque já faz muito tempo. Mas é uma dica que eu deixo para vocês. Aí como é bem pouquinho o imã, que vai só um pedacinho, rende muito mesmo. Aí vocês vão cortar os pedacinhos que vocês vão usar e rende bastante. Então, essa é uma sugestão, é uma dica, é uma ideia que eu vou deixar para vocês. Quanto a valores de vendas, eu não sei, porque ainda não fiz para vender. Eu estou fazendo essas bolachas para dar de lembrança, para dar de brindes para as pessoas que compram alguma peça de crochê. Então, eu não sei valor de vendas, mas com certeza, se alguém quiser como lembrancinha, vocês façam o cálculo, vai muito pouco. Para essas bolachinhas, eu usei sobras de barbantes, bem pouquinho, vocês viram que foi muito pouco. Então, fica a critério de vocês. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!